Bom dia, galera. Eu sou o Fernando, tá? Mais uma aula de Geografia, os alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, vamos para uma primeira aula pós-férias, férias mesmo que forçadas, né? Por conta de toda essa pandemia do coronavírus, tá? Claro que eu queria estar muito próximo a vocês, uma aula presencial, que é muito mais prazerosa, mas infelizmente não é possível. Então nós vamos, desse momento, estar trabalhando com as nossas aulas online, até chegar um grande momento de nós estarmos juntos novamente. Nós estamos quase finalizando a apostila 2, o tema da aula, fusos horários. Tá? Eu vou primeiro definir fusos horários, para nós entendermos o processo de acharmos o fuso horário para trabalharmos o fuso horário de um lugar para o outro. Então, primeiro definição. O que são fusos horários? Na realidade, os horários é a diferença, diferença horária de um lugar para o outro. Então é a diferença horária de um lugar para o outro. Vamos entender isso com um exemplo muito prático, tá? Então nós moramos no Brasil. O Brasil é um país que se localiza no hemisfério ocidental. Enquanto nós temos o outro lado do mundo, lá no hemisfério oriental, o Japão, certo? A diferença de fusos entre o Brasil e o Japão, de 12 fusos. Então o Brasil difere do Japão em 12 fusos. Enquanto no Brasil, agora nós temos lá 8 horas da manhã, o Japão, ou no Japão, será 20 horas. Ou seja, 8 horas da noite, portanto, diferença de 12 fusos horários. Né? Por isso que muitas vezes no final do ano, né, enquanto nós estamos aqui no dia 31, o dia 31 de dezembro, do outro lado do mundo, por exemplo, no Japão, eles já estão comemorando o Ano Novo, porque eles estão adiantados em relação a nós. Beleza? Tá, mas por que existe o fuso horário? O fuso horário existe a partir da relação de longitude com o movimento de rotação. Então nós vamos pegar a longitude da Terra com o movimento de rotação. Nós vamos basicamente dividir 360, a Terra esférica, e essa esfericidade da Terra tem 360 graus, vamos dividir pelo tempo do movimento de rotação, que é de 24 horas. Então, se nós dividirmos 360 por 24, nós vamos ter o valor de 15 graus. Então, cada fuso horário tem 15 graus, um fuso, que é percorrido em 1 hora. Beleza? Então, cada fuso tem 15 graus, que é percorrido em 1 hora. Vamos lembrar mais, tá? Esse movimento de rotação, que tem aproximadamente 24 horas, ele ocorre de oeste para leste. Então vamos anotar aqui, o movimento de rotação ocorre de oeste para leste. É importante vocês vão trabalhar muito com isso, tá? Então, olhem só. Quando eu estou indo de oeste para
leste, ou seja, estou em sentido leste, ó, sentido leste, as horas vão aumentar. Quando eu estiver em sentido oeste, as horas vão diminuir. Ou seja, sentido leste, as horas aumentam. Sentido oeste, as horas diminuem. Beleza? Então tá. Vou montar agora um planisfério de fuso horário para que vocês possam entender melhor esse contexto. Então vamos lá. Vou colocar aqui primeiro, ó, 0 graus. Vou colocar aqui a linha do meridiano de Greenwich. E vou colocar alguns fusos horários aqui, ó. Então tem aqui, ó, 15, 30, 45, 60. Lembrando, olha só, eu vou até 180 graus, tanto a leste quanto a oeste. Então aqui, ó, 15, 30, 45 e 60. Lembrando que vai até 180. Colocando aqui para exemplificar para vocês. Mesmo porque o espaço da lousa não dá para fazer isso. Então, vou pegar aqui, ó, 0 graus. 0 graus aqui, tá? Eu tenho a cidade que representa o meridiano de Greenwich, que é a cidade de Londres. Então, Londres vai estar aqui. Certo? Londres. Vamos supor que Londres seja 12 horas. Ó, 12 horas em Londres. Eu quero saber que horas que São Paulo, por exemplo. São Paulo é uma cidade que está a 45 graus a oeste. Então aqui está São Paulo. Se eu tenho 12 horas em Londres, que horas que será em São Paulo? Então, primeiro, eu tenho que achar a diferença de fuso. Quantos fusos eu tenho de diferença de Londres para São Paulo? Vamos contar. 1, 2, 3 fusos. Certo? Tá. Eu tenho 3 fusos de diferença. Segundo, eu estou indo no sentido leste ou sentido oeste? Eu estou indo no sentido oeste, ó. Estou indo no sentido oeste. Tá. Sentido oeste, as horas aumentam ou diminuem? Diminuem. Quantos fusos? 3 fusos. Então, se são 12 horas em Londres, será 9 horas em São Paulo. Ó, 12, 11, 10, 9 horas. Acho que não existe dúvidas aí, né? Vamos supor que eu estou aqui em São Paulo. Eu quero essa cidade aqui, ó. Essa cidade aqui, ó. Vamos lá. 30 graus a leste. Beleza? 30 graus a leste. Primeiro, eu tenho que verificar quantos fusos eu tenho de diferença entre essas cidades. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fusos de diferença. Tá, mas aqui eu estou indo no sentido leste. As horas vão aumentar. Aumentar quantos fusos? 5. Então, isso aqui são 9. 10, 11, 12, 13, 14 horas. Aqui será 14 horas. Dúvidas? Tá? Então, muito claro. Então, vai chegar um momento que vocês vão fazer uma prova lá uma prova de vestibular, uma prova de Enem. E eles colocam uma questão, porém não tem esse planisfério. Né? Como vocês vão fazer? Né? Vou ensinar vocês agora como vocês vão fazer quando vocês não tiverem esse planisfério, beleza? Então deixa eu pegar o apagador aqui, dar uma apagadinha nesse processo aqui.
É importante que depois vocês revejam essa aula para estar respondendo os exercícios pertinentes. Eu vou colocar para vocês aqui uma regrinha, certo? Essa regrinha vocês devem adotar no caderno de vocês, beleza? Então vamos lá, regrinha aqui, ó. Hemisférios diferentes. Hemisférios diferentes, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão somar e dividir por 15. Beleza? Hemisférios iguais, vocês vão subtrair e dividir por 15. Tudo bem? Então, hemisférios diferentes, somar e dividir por 15. Hemisférios iguais, subtrair e dividir por 15. Olhem só, como eu passei para vocês anteriormente, Brasil, hemisfério ocidental. Japão, hemisfério oriental. Hemisférios diferentes. Nesse caso, somaria e dividiria por 15. Por que 15? Porque cada fuso tem 15 graus. Então, vou pegar um exemplo aqui. Vamos colocar uma cidade aqui hipotética para nós fazermos um exercício pertinente a tudo isso. Vamos lá. Em uma cidade, colocar uma cidade X, localizada no fuso 45 graus oeste, são 12 horas. Beleza? Então a cidade X, localizada a 45 graus oeste, caiu aqui, 45 graus oeste, são 12 horas. Que horas serão na cidade Y, digo lá, localizada a 75 graus a leste. Beleza? Olha aí. Então, eu tenho cidades localizadas em hemisférios diferentes, oeste e leste. Como que eu vou fazer isso aqui? Primeiro, olha essa regrinha. Hemisférios diferentes. Eu vou somar e dividir por 15. Então, ó, 45 mais 75, certo? Tá? 120, beleza? Eu vou dividir por 15, tá? 120 dividido por 15 vai dar 8, certo? Então, quantos fusos eu tenho de diferença? 8 fusos de diferença. Tá? Que horas são na cidade X? 12 horas. Certo? 12 horas. Qual a diferença de fusos? 8 fusos. Certo? 8 fusos. Eu estou indo no sentido leste ou sentido oeste? Então, ó, estou indo de oeste para leste. Então, as horas vão aumentar ou diminuir? Aumentar. Aumentar quantos fusos? 8. Então, se na cidade a oeste,
na cidade X, a oeste, são 12 horas, na cidade Y, que está a leste, serão 24 horas. Desculpem, 20 horas. Dúvidas? Podemos mudar aqui, ó. Vamos mudar, tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Então, vou mudar só isso aqui, ó. Vou mudar aqui e mudo as horas também. Então, vou colocar aqui. Vamos pôr aqui. Cidade X. 30 graus a leste. E cidade são que horas? Vamos colocar aqui 15 horas, certo? Aí eu vou pegar aqui cidade a 60 graus a leste. Então, ó, as duas cidades estão a leste, ó, 60 graus a leste, 60 graus a leste e 60 graus a leste. Mesmo hemisfério, os dois a leste, tá? O que eu vou fazer? Ó, 60 menos 30. Uma regrinha aqui, ó, hemisférios iguais, subtrair, certo? Então, ó, 60 menos 30, 30. Beleza? Vou dividir por 15. E aí? Ó, 2, não é isso? 2 e 5, 10. Beleza? 0. Então, quantos fusos de diferença? 2 fusos de diferença. Tá, eu estou a 30 graus leste, certo? 30 graus a leste. Vou para 60 graus a leste. Eu estou indo sentido leste. Vou aumentar quantos fusos? 2 fusos. Se são 15 horas na cidade X, aumento 2 fusos. Que horas serão? Ou que horas serão na cidade? Que horas será na cidade? Na cidade Y. 17 horas. Dúvidas na regrinha? Então, olhem só. Ó, voltando aqui, ó. Hemisférios diferentes. Somar e dividir por 15. Cada fuso tem 15 graus. Hemisférios iguais. Subtrair e dividir por 15. Beleza, galera? Vão aparecer exercícios que eles vão colocar isso aqui, só que eles vão colocar o tempo de deslocamento. O que vocês vão fazer posteriormente? Acrescentar aqui o tempo de voo, o tempo de deslocamento. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, tá? Agora nós vamos falar do que? Fusos horários no Brasil. Então, primeira coisa que vocês precisam saber, que o Brasil tem 4 fusos horários. 4 fusos horários. Vamos tentar entender aqui. Vou colocar aqui, ó. Então, o Brasil, ó, vou colocar aqui, ó. O Brasil tem 4 fusos horários. Beleza? Tá? Então, olhem só. Vou colocar aqui novamente para vocês, ó. 0 graus. 15 graus.
30 graus. 45 graus. 60 graus. Vou colocar mais um aqui, ó, 75 graus. Beleza? Então, ó, o Brasil está a oeste de Greenwich. O primeiro fuso horário brasileiro está aqui, ó, a 30 graus. Né? Tá. O que fica aqui nesse fuso horário brasileiro? As chamadas ilhas oceânicas. Por exemplo, a ilha de Fernando de Noronha. Então, está atrasado 2 fusos em relação ao meridiano de Greenwich. Segundo fuso horário brasileiro, isso aqui, ó, onde está São Paulo, onde está Brasília, Distrito Federal, que é a capital do Brasil. A maior parte das capitais importantes do Brasil, ou seja, todas as importantes capitais do Brasil, estão nesse fuso horário aqui, no segundo fuso horário. Esse fuso horário aqui é o fuso horário oficial do Brasil. Beleza? Então, fuso horário oficial do Brasil. Tá? Então, por exemplo, uma prova do Enem, lá, vem lá. Essa prova será feita às 13 horas do horário oficial do Brasil. Então, às 13 horas desse horário aqui, ó. Desse horário aqui. Então, por exemplo, se a prova vai ser feita no horário oficial, 13 horas, eles vão fazer a prova que horário? Aqui, ó. Pessoal lá da região de Fernando de Noronha. Faz a prova em que horário? Às 12 horas. Certo? Desculpe, às 12 não, às 14 horas. Então aqui às 14, aqui às 13. Aqui é o chamado terceiro fuso horário do Brasil, ó. Então, primeiro fuso horário, segundo fuso horário. Aqui, ó, região do Mato Grosso, tá? Mato Grosso do Sul, terceiro fuso horário. E aqui, onde nós temos o oeste do Amazonas e o estado do Acre, aqui, ó, quarto fuso horário. Tá? Então o Brasil tem 1, 2, 3, 4 fusos horários. Beleza? Então, por exemplo, a prova do Enem começa aqui, ó. Enem. 13 horas aqui. Eles vão fazer que horas o Enem aqui? 14 horas. Que horas que eles vão fazer o Enem aqui? 12 horas. Que horas vão fazer o Enem aqui? 11 horas. Porém, todos vão fazer ao mesmo horário. Horário oficial de Brasília. Parece meio difícil, mas não é muito complicado não. Porque é o seguinte, não são diferentes fusos horários, mas olha só, todos vão fazer a prova ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles estão em fusos horários diferentes. Imagine se cada um fizesse no seu próprio horário, às 13 horas do seu horário. Eles fariam a prova aqui, ó. Primeiro, passaria a cola para esse que faria aqui. Então, por isso que eles unificam o horário do Enem. Beleza? Outra coisa importante a ressaltar para vocês é a chamada Linha Internacional de Mudança de Datas. Vamos lá. Antes de falar sobre a Linha Internacional de Mudança de Data, uma coisa interessante, olha só. Muitos dizem que o indivíduo pode sair, por exemplo, de São Paulo, tá? O cara vai sair de São Paulo às 10 horas. 10 horas. Vai viajar para Rio Branco, capital do Acre, certo? Rio Branco, capital do Acre. Acre está nesse fuso aqui, ó. Acre está no quarto fuso horário. O cara vai sair 10 horas, São Paulo, e vai chegar às 10 horas no Acre.
usamos a... Por que, professor? Ela vai sair 10 horas de São Paulo, vai chegar 10 horas no Acre. Porque é o seguinte, ele vai pegar o avião, certo? O voo de São Paulo até o Acre dura mais ou menos 2 horas. Então ele vai sair daqui 10 horas, vai embora 2 horas, quando ele chegar no Acre, vai chegar às 10 horas. Certo? Só que, quando ele chega no Acre às 10 horas, São Paulo já é 12 horas. Porque são 2 fusos de diferença. Beleza? Só a título de curiosidade. E essas pegadinhas caem em algumas provas aí. Linha Internacional de Mudança de Dados. Aparece aqui, ó. Linha Internacional de Mudança de data. Então, olhem só, essa linha, ela fica, olhem só, fica justamente a 180 graus. Beleza? 180 graus. Então, ela serve para mudar de um dia para o outro. Então, o que acontece? O cara está indo no sentido leste. Beleza? Quando ele atravessar, ele está aqui, ó, vamos lá, no dia 15 de maio. Quando ele atravessar essa linha de mudança de data, consequentemente, ele já atravessa mudando para o dia 16 de maio. Beleza? Vice-versa. Quando o cara está indo, sentido oeste, quando ele atravessa a linha internacional de mudança de data, ele sai no dia 16 e volta para o dia 15. Tá? Então, quando você vem sentido leste, você aumenta um dia. Quando você vai sentido oeste, você atravessou a linha internacional de mudança de data, você passa a ter um dia a menos. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, mande, tá? Para nós estarmos sanando essas dúvidas. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.